Senhor, nessa manhã vem nos salvar com a Tua palavra. Só a Tua palavra é que nos vivifica, que nos salva, Senhor. Senhor, abre o nosso coração, dá-nos um coração simples para recebê-la e também, Senhor, dá-nos uma mente sóbria. Queremos a mente de Cristo nessa manhã. Salva-nos, Senhor, por meio da sua palavra. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Queria iniciar com esse versículo dizendo: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Essas coisas lhe sobrevieram. Paulo estava falando dos irmãos do povo de Israel, falando a história para os coríntios e dizendo que essas coisas sobrevieram como exemplo a vocês, irmãos de Corinto, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo não só estava falando aos coríntios, mas essa palavra ficou para nós. Irmãos, e todas as 4 mensagens que eu dei, não é uma história sobre a arca, mas são princípios para advertência nossa. Essas coisas estão escritas como exemplo, não simplesmente como uma história do povo de Israel, mas como exemplo para nós, não é? Para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os finais dos séculos têm chegado. Graças ao Senhor que nós temos uma palavra sempre de advertência, para que a gente não cometa os mesmos erros. Dizem que uma pessoa, ela é sábia quando ela aprende com os erros dos outros, né? Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. O tolo nunca aprende com seus erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Não precisa passar, às vezes, pelas mesmas experiências. Mas o Senhor está nos advertindo para nós não cometermos os mesmos erros, para nós sermos salvos, libertos, não é? E vivermos uma vida na presença do Senhor. Louvado seja. Então, assim, irmãos, não estou contando uma história da arca, nós estamos trazendo princípios espirituais fundamentais para a nossa vida cristã. Louvado seja o Senhor. Bom, nós sabemos, irmãos, que, só dando uma pequena recapitulada, quando o povo atravessou o Jordão e entrou na Boa Terra, a arca foi o instrumento para Deus abrir o Rio Jordão. A arca foi um instrumento para Deus derrubar as muralhas de Jericó, e a arca foi um instrumento usado pelo povo para vencer as guerras. Porque a arca do testemunho era, de fato, a presença de Deus com o povo de Israel. Sabemos que logo que Josué entrou na Boa Terra, ele habitou todo o povo em Gilgal, e depois ele estabeleceu o tabernáculo em Siló. Veio a era dos juízes, passaram-se alguns anos, e na batalha com os filisteus, Deus permitiu que a arca fosse tomada pelos filisteus. Por que Deus permitiu? Porque aquele povo que Deus tinha tirado como escravos do Egito, agora estava adorando outros deuses no monte, e Salmo 78 fala que eles estavam provocando a Deus com seus altos.
Olha, o povo tirado do Egito como escravo estava adorando outros deuses. Os sacerdotes, os filhos de Eli e o próprio Eli, a palavra de Deus diz que eles não se importavam com o Senhor. Eles estavam na posição de sacerdotes porque Deus tinha estabelecido em Arão que a descendência dos levitas iriam ser sacerdotes. E agora, na posição de sacerdotes, eles não se importavam com o Senhor. Irmãos, que coisa! O povo tirado como escravo por esse Deus poderoso, servindo outros deuses. Os sacerdotes estabelecidos por Deus, eles não fizeram nada, os sacerdotes, não era por competência que eles estavam lá, eles não fizeram um concurso, e nem a sua vida foi uma vida que desse a eles o direito de serem sacerdotes, não, eles herdaram uma posição de sacerdotes. E não se importavam com o Senhor. Então Deus permitiu que a arca fosse levada, quer dizer, ele saiu do tabernáculo, ele permitiu ser cativo pelos filisteus. Deus tinha uma aliança com Abraão, mas essa aliança foi quebrada por sua descendência, como tantas outras vezes. Louvado seja o Senhor, irmãos, mas Deus tem uma aliança, e a aliança do Senhor, ela é eterna. Seja com os filhos de Israel, ainda Deus vai cumprir a sua aliança. E seja conosco hoje que Deus estabeleceu uma nova aliança. Se nós lermos Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, olha só, irmãos, a fidelidade de Deus. Diz aqui, capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. A arca vivida aqui pelo povo de Israel, estabelecida, e que se encontrava no santuário, era uma figura daquilo que está no céu. Se o homem quebrou a aliança com Deus, Deus não quebrou essa aliança. A arca estava lá no céu, no santuário de Deus, como testemunho da aliança de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus estabeleceu uma nova aliança conosco e Deus vai cumprir essa aliança. Independentemente da nossa situação, Deus vai cumprir essa aliança. Deus cuida daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele aliançou. Ele é fiel. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a arca, ela foi para a terra dos filisteus, ficou lá por 7 meses, e lá não era de fato o lugar da arca estar, porque a arca era para estar no tabernáculo, a arca era para estar junto do povo de Deus, e a arca, então, colocaram a arca no templo de Dagom, e quando foram ver, Dagom estava caído, a arca por si só, ela manifestou o seu poder para todos os filisteus, dizendo que aquele Dagom significava nada. Ele estava caído de bruço, levantaram ele, no outro dia ele estava sem a cabeça e sem as mãos. Louvado seja o Senhor. Ali não era o lugar da arca. Embora Deus tivesse permitido, irmãos, que a arca fosse tomada, ali não era o lugar do Senhor. Não era o lugar da arca. Junto com outros deuses. E nós sabemos que ela ficou ali por 7 meses e rodando a terra dos filisteus, essa arca provocou mortes e tumores no povo. E aí, então, eles resolveram mandar de volta a arca para Israel. E em 1 Samuel 6:2 diz, eles se chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, e lhe disseram, que faremos da arca do Senhor? Isso os filisteus. Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Aí eles disseram, fazei umas imitações, 1 Samuel 6:5, fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra.
E aí, complementando, agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com suas crias, sobre as quais não se pôs julgo ainda, e atai-as no carro. Seus bezerros levareis para sua casa. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo ao território de Bet-Semes, foi ele que nos fez esse grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. 1 Samuel 6, 7 e 9, né? As vacas, o 12 diz, as vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela até o território de Bet-Semes. Como que nós vamos fazer para tirar essa arca aqui o mais rápido possível da nossa terra? Faça um carro de boi para levar a arca. E junto da arca vocês colocam as figuras de ouro dos tumores e dos ratos, como oferta pela culpa. Não dava para levar a arca dos varais. Os varais, eles estavam junto da arca, mas eles tinham pressa de levar, de ficar livre da arca. E além do mais, irmãos, eles queriam colocar junto da arca, ao lado da arca, a sua oferta pela culpa. Ratos de ouro e tumores de ouro. Não dava para levar nos ombros. Tinha que ter um outro instrumento, uma outra maneira de levar. Prestem atenção, irmãos. E aí, coloquem 2 vacas com crias. Levem os bezerros para suas casas. Os irmãos já viram uma vaca recém-parida com bezerro? Tira o bezerro dela. Ela vai ficar procurando o seu bezerro. Até encontrar. Mas não, elas saíram direto, berrando e caminhando firmemente para Bet-Semes, que era uma cidade do povo de Israel, já no território de Israel. Mostrando para o povo que tudo o que aconteceu, eles falaram, se elas forem para Bet-Semes, é porque a mão do Senhor está contra nós. Se não for, foi casual. E elas foram exatamente para Bet-Semes, andando e berrando, esqueceram seus bezerros e partiram para Bet-Semes. Não somente para mostrar aos filisteus que Deus estava julgando eles ali por terem tomado a arca da aliança, mas porque Deus ainda tinha uma esperança nos habitantes de Bet-Semes, que eram levitas. A cidade de Bet-Semes era uma cidade dos levitas. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, são princípios maravilhosos, irmãos. Deus permitiu que a arca fosse tomada, mas Ele mesmo, Ele cuidou de levar essa arca de volta para o povo de Israel, porque Deus tinha uma aliança, porque Deus tem uma aliança. E Ele esperava que o povo de Bet-Semes, que eram levitas, se possassem da arca e tivessem um novo começo. Louvado seja o Senhor. A arca, prestem atenção, irmãos. A arca era capaz de defender a si mesma. A arca do testemunho. Deus cuida do seu testemunho. E é Ele que defende o seu testemunho. O Senhor permitiu que a arca fosse tomada, mas Ele mesmo providenciou o seu retorno. Louvado seja, tudo está debaixo da sua soberania. Como que os filisteus levaram a arca? Deus tinha estabelecido que a arca deveria ser levada com os varais nos ombros. Mas eles inventaram uma nova maneira, que era um carro de boi novo, para poder levar tanto a arca quanto o cofre com
ofertas pela culpa. Oh, Senhor Jesus, lembre-se disso, tá? Bom, em 1 Samuel de 19 a 21, de 6 a 1 a 2, 1 Samuel 6, mostra que a arca chegou na cidade de Bet-Semes. Os levitas, eles estavam fazendo o que? A cega do trigo. 6:1. No vale, e levantando os olhos, viram a arca e vendo, se alegraram. Eles se alegraram. Os levitas de Bet-Semes viraram agricultores no vale. O ofício deles era servir no tabernáculo, mas se tornaram agricultores. Estavam bem-sucedidos no vale. E quando eles viram a arca, se alegraram. Pegaram o carro de boi, não vou ler porque senão não vai dar tempo. Pegaram o carro de boi, fenderam o carro de boi, ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Era tudo o que eles tinham que fazer. Infelizmente, os levitas olharam para dentro da arca, abriram a arca, e a palavra de Deus diz que Deus feriu. Ali fala 50.070 homens. Esse número é questionável, talvez 70, talvez alguma coisa ali. Não acredito que a cidade tivesse mais de 100.000 habitantes, a cidade daquela época de levitas. Não importa, irmãos. O importante é que, ao olharem para dentro da arca, o que não era permitido aos levitas, Deus feriu 70 homens. E o que eles fizeram? Existe aqui um versículo muito importante. Eles disseram: ora, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu porque o Senhor o ferira com tão grande morticínio. Disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante o Senhor, esse Deus santo? E para quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim para lhe dizerem: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei e fazei-a subir a vós outros. Irmãos, Deus esperava que os levitas assumissem a responsabilidade. E talvez pelo fato de se sentirem, ou de saberem que eram levitas, de se sentirem na sua posição religiosa, olharam para dentro da arca, desprezaram a palavra de Deus e foram mortos. Ao invés de se arrependerem, ao invés de dizer: Senhor, a arca está de volta e nós, como oficiais do seu serviço, nós vamos ficar com essa arca. Mas os levitas perderam o ofício, eles eram segadores de trigo no vale, e a presença da arca significava: quem poderá subsistir ou ficar na presença desse Deus Santo? A presença da arca ali faria com que eles mudassem de vida, fossem restringidos no seu viver para cuidar do testemunho de Deus. Eles abdicaram do seu ofício e mandaram mensagens para outros homens de outra cidade, porque nós não podemos subsistir a esse Deus Santo. Oh, Senhor Jesus, Deus perdeu ali um momento em que iria restaurar a sua comunhão com o povo. E os de Bet-Semes, os levitas, perderam a oportunidade de terem a presença de Deus e de todos os seus benefícios. Por quê? Preferiram a vida que estava levando. Eram levitas, continuariam sendo levitas. Um posicionamento religioso diante da nação de Israel, mas não quiseram ser restringidos no seu viver. Oh, Senhor Jesus. Eles sabiam da importância da arca, mas não quiseram pagar o preço para sustentar o testemunho e ter a presença do Deus Santo no seu meio.
Hoje, quantos filhos de Deus querem apenas as bênçãos e vitórias por meio da sua presença, em reuniões, em cultos, encontros e campanhas evangelísticas, mas não querem comprometer as suas vidas e viver de modo restrito, zelando pelo testemunho de Deus. Na presente era, irmãos, Deus está buscando entre os seus filhos aqueles que estão dispostos a pagar o preço para guardar sua aliança e sustentar o seu testemunho. Irmãos, essa palavra é maravilhosa para nós. Se nós queremos perder a presença de Deus, certamente, guardar o testemunho de Deus, a sua palavra viva, é a sua palavra íntegra. Irmãos, com certeza isso vai requerer de nós uma restrição no nosso viver. O irmão falou aqui, né? Queremos uma bela história. Uma história na presença de Deus. Um Deus santo no meio do povo santo requer um viver santo do povo. E os levitas abriram mão disso. Levitas, irmãos, abriram mão. Mandaram chamá-lo aos de Kiriat Jearim. Disseram, ó, os filisteus mandaram a arca, devolveram a arca, vem aqui buscar. E aí os de Kiriat Jearim foram. E a palavra diz que vieram, pois, os homens de Kiriat Jearim, tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. Algumas palavras, irmãos, são muito importantes. Os levitas rejeitaram a presença da arca, porque não julgaram capazes de viver e de conviver com algo santo, com um Deus santo. Aqui encontrou uma família de Abinadab e elegeram o filho dele para guardar a arca. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Uns rejeitaram, outros guardaram. E a palavra de Deus diz que, olha só, e desde o dia em que a arca ficou em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, passou-se muito tempo, 1 Samuel 7, 1, 2. Chegando até 20 anos. E aqui fala, então toda a casa de Israel suspirou, ou fez lamentações ao Senhor. Por que os de Bet-Sebe, os levitas, mandaram? Porque rejeitaram. E ali em Kiriat Jearim, escolheram Abinadab e elegeram o seu filho Eleazar para tomar conta da arca. Certo, era uma família respeitada, uma família justa, uma família que até cumpria a lei de Deus. Eram pessoas ilibadas. E se tornaram o quê? Guardadores da arca. Mas fala aqui que passaram mais de 20 anos. E 20 anos, irmãos, e tem muita... Há um estudo em que diz que ficou lá mais de 70 anos. Por quê? A arca foi tomada... Aqui, ó. A arca foi levada pelos filisteus ainda no tempo do profeta Samuel. 20 anos antes do início do reinado de Saul, que reinou por 40 anos. E quando Davi a buscou, ele já reinava há 10 anos. Então a arca ficou naquela casa por mais de 70 anos. Ficou guardada. E fala que Israel suspirava pelo Senhor, fazia lamentações ao Senhor. Foi uma época de total, não vou dizer treva, mas de aridez espiritual. Porque Davi ainda não tinha sido escolhido, Samuel foi escolhido porque o povo escolheu o rei,
O povo pediu para Samuel, dá-nos um rei como tem todas as nações. Aí Samuel ficou entristecido e Deus falou, vamos dar um rei, porque eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. Então foram anos de aridez espiritual. E eles guardaram aquela arca por mais de 70 anos. Não havia uma frutificação. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu penso naquela casa de Abinadab, a arca escondida num canto escuro, talvez bem guardada, quem sabe até coberta. Eles foram fiéis em guardar a arca. Nós vemos aqui dois tipos de pessoas, irmãos, que nós precisamos tomar como exemplo para nós. Primeiro, os levitas que rejeitaram ficar com a arca porque não queriam se comprometer. Não queriam ter restrição no seu viver. Apenas usufruir da bênção da posição de levitas. E aqui nós temos uma casa que guardou a palavra de modo sombrio, de modo até mesmo chamar árido. Você não vê, fala aqui que o povo suspirava e lamentava ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Se por um lado, irmãos, existem aqueles que não querem se comprometer com as restrições do viver, de levar o testemunho de Deus, por outro, há também os que assumem o encargo, mas se limitam a ser guardadores do testemunho, vivendo sem desfrute e bênção da presença de Deus. Os irmãos conhecem esse tipo de pessoas? Talvez nós sejamos um deles. Queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos nos comprometer com guardar. Sou filho de Deus, o que eu quero é a bênção de Deus só. Mas Deus está dizendo, alguém precisa falar a minha palavra verdadeira. Precisa falar a palavra pura. Eu preciso de alguém que testifique de mim. E isso, irmãos, requer restrição no nosso viver. Dependência de Deus, o que foi falado ontem. E por outro lado, existem os guardadores da palavra. Aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que zelam pela palavra de Deus, aqueles que zelam pelo testemunho de Deus, mas não têm fruto. São um mar morto. A arca, o testemunho escondido. Que o Senhor nos livre, irmãos. Que o Senhor nos livre. Quando há necessidade de restaurar o seu testemunho, o Senhor espera que não apenas assumamos a responsabilidade, mas que haja pleno desfrute proporcionado por esse privilégio, com uma expressão tal que contagie outros a desejarem a presença de Deus no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Se Deus não achou lugar entre os de Bet-Semens, também não teve expressão entre os de Kiriat Jearim. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, diferentemente, irmãos, de quando Davi trouxe a arca e aconteceu com Uzá, Davi parou e ele ordenou que a arca fosse para a casa de Obed-Edom. E a arca, fala que a arca ela ficou 3 meses. E Deus abençoou tudo que tinha Obed-Edom. Ele foi abençoado, ficou 3 meses. Como que Deus abençoa uma pessoa 3 meses que é visível? Falaram para Davi, ó Davi, você deixou a arca lá na casa de Obed-Edom e Deus tem abençoado ele de uma maneira tremenda. Como? 3 meses, irmãos. Provavelmente todas as suas ovelhas emprenharam, as suas filhas ficaram grávidas, as vacas pariram dobrado, as vacas davam muito mais leite. Eu não sei o que foi que aconteceu para dizer que em 3 meses ele foi completamente abençoado. Mas foi.
Primeiro, irmãos, porque diante da morte de Uzá, que foi perto da sua casa, ele não temeu trazer a arca para sua casa. Ele sabia que a presença de Deus talvez exigisse dele um comprometimento maior da sua viver e da sua família. Ele não temeu, ele foi fiel ao Senhor. Provavelmente a arca, que já não estava mais dentro do Santo dos Santos, né? Porque lá no Santo dos Santos, só o sacerdote podia entrar uma vez ao ano, e não sem sangue. A arca agora estava ali. Ele deve ter colocado essa arca na sua sala central. Diz, olha, a presença de Deus está na minha casa. Eu fui abençoado, porque Deus escolheu trazer a sua presença para a minha casa. 3 tipos de pessoas. Um que rejeita, o outro que simplesmente guarda a palavra sem fruto nenhum, e o outro que, embora tenha problemas ao seu redor, ele tem a ousadia de colocar a presença de Deus na sua casa, dar um testemunho de que Deus o escolhera, que Deus o abençoara. E claro, Deus abençoou porque foi para despertar Davi para que ele pudesse de novo voltar e buscar a arca que estava na casa dele. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, diante de situações que nós vivemos, nós não podemos, irmãos, primeiro, querer preservar a nossa individualidade, preservar a nossa privacidade. Não queremos ser restringidos e desprezarmos aquilo que Deus está dando. Não, mas isso aqui, se eu pegar isso, se eu fizer isso, eu vou ter que mudar de vida, eu vou perder a minha liberdade, eu vou perder a minha comodidade, eu vou deixar de sempre estar no vale cegando o trigo, de ser abençoado por Deus. Deus está esperando um povo que tome atitude. Dizer, Senhor, estamos aqui. Senhor, venha para o nosso meio. Mesmo que isso, Senhor, eu tenho que ir para a cruz. O irmão falou, a única maneira de podermos viver a vida com plenitude é nós irmos para a cruz. Negar a nós mesmos. Seguir o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, que também não sejamos simplesmente guardadores da arca, da palavra de Deus, querendo defender a palavra de Deus a todo custo e não dar fruto para o Senhor. Isso não ser visível, isso não trazer bênção para os irmãos. Precisamos ser como Obed-edom, dar testemunho da presença de Deus na nossa vida, nos alegrarmos e sermos abençoados com tudo que Deus tem para nós. Louvado seja o Senhor. Isso, irmãos, é muito importante, porque às vezes a gente fala, não, eu não rejeito a palavra de Deus. Não sou como de Beth-Semes. Mas nós somos só simplesmente guardadores da palavra de Deus. Defensores da palavra de Deus. Irmãos, tanto um quanto o outro foram empecilhos para a expressão de Deus. E mais, não devemos nos contentar em ser guardadores, porque foi nesse conceito de guardador é que Uzá se atreveu a colocar a mão da arca. Vamos continuar. Senhor Jesus. Bom, irmãos, a arca ela foi trazida de Kiriat Jearim, da casa de Abinadab, irmãos, por Davi, tá? Vamos ler 2 Samuel 5:10. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. 1 Crônicas 13:4 diz, e tomou Davi a juntar
todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, segundo Samuel 6:1. Convocou, pois, Davi todo Israel, desde Sior, o ribeiro do Egito, até a entrada de Amate, para trazer de Quiriate-Jearim a arca de Deus. E com eles os sacerdotes e levitas nas suas cidades. 1 Crônicas 13:2. Davi era alguém segundo o coração de Deus. Olha só. 1 Crônicas 13:1. 1 Crônicas 13:1. Oh, Senhor Jesus. Consultou Davi os capitães de 1.000, os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades, nos seus arredores, para que reúnam conosco, tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, porque nos diz Saul, não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que se assim se fizesse, porque isso pareceu justos aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Remate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, e que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, durante o reinado, ele falou, olha, irmãos, durante o reinado do céu, nós não nos valemos da arca, era necessário trazer a arca, eu já fiz casas para mim, já fiz uma habitação para trazer a arca para cá. Convidou, irmãos, e convocou 30.000 homens. Davi não estava indo para a guerra, e nem buscar a arca em terra estranha, mas Davi era amado pelo povo. Davi, o pastorzinho, tornou-se o rei amado. E o coração de Davi era de trazer a arca. E fala aqui que ele consultou, irmãos, os chefes de milhares, de centenas, a saber, todos os oficiais. E foram buscar a arca e colocaram a arca onde? Num carro novo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Davi foi buscar a arca do Senhor. E ele consultou os sacerdotes, os levitas? Não. Ele fala que consultou os capitães de 100, de 1.000. Aqueles homens que matavam por Davi, aqueles homens que morriam por Davi. Consultou. Eu preciso buscar a arca do Senhor. E como nós vamos buscar? É uma subida, é uma descida, depois nós temos que subir para Jerusalém, nós vamos ter que descer, depois vamos ter que subir com essa arca. Faz um carro novo. Novo, carro novo, de boi novo. Os filisteus fizeram um carro novo, porque tinham que colocar a arca e o cofre. Não dava para levar os dois juntos nos varais, como Deus tinha ordenado. Mas por que Davi, então, colocou? Porque ele consultou pessoas erradas.
capitães de 1000, de 100, não conheciam a palavra de Deus como os sacerdotes. Mas Davi não consultou os sacerdotes nem os levitas. Oh, Senhor Jesus. E Davi, com todo Israel, subiu a Balaar, tal, né? E levavam a arca de Deus num carro novo, tirando da casa da Abinadab. E Uzá e Aiú guiavam o carro. Eram os 2 filhos de Abinadab. Provavelmente esses 2 filhos, já com bastante idade, né? Porque se ficou lá 70 anos, provavelmente eles eram crianças ou recém-nascidos, ou não tivessem recém-nascido, e foram criados com a arca lá na sua casa. Um ia na frente e o outro atrás do carro de boi. Oh, Senhor Jesus. Davi, ao consultar pessoas erradas, pessoas que eram seus amigos, que eram seus soldados, que matavam por ele ou morriam por ele, cometeu um grande erro. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler aqui, não, o que aconteceu, irmãos? Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus em 1 Crônicas 13, 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu a Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca. E morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu a Davi, Deus, naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Irmãos, quando os filisteus transportaram a arca no carro de boi, a gente não vê registro de que alguma coisa tivesse acontecido. Imagina aquela vaca, as 2 vacas transportando aquele carro e em cima do carro a arca e o cofre. Ele diz que as vacas iam berrando e caminhando diretamente. E ali não era asfalto, não era terraplenagem, era com certeza uma estrada. Nem sei se era estrada, talvez um pasto. E não há registro de que acontecera alguma coisa com a arca. Por quê? Porque aos filisteus não foi dada nenhuma ordem de como levar a arca. Mas aqui Davi escolheu a mesma maneira dos filisteus. E aí, estavam levando a arca, subindo para Jerusalém, o boi tropeçou, a arca ia cair, e Uzá, um dos filhos de Abinadab, que conviveu durante toda a sua vida com a arca, sentiu-se no direito, ou na responsabilidade, como tinha de cuidar da arca, de meter a mão na arca. E a palavra de Deus era muito clara, que os levitas não deveriam tocar e nem olhar para dentro da arca.
E Uzá, então, sentiu-se como responsável guardador da arca, de segurar a arca, segurar o testemunho de Deus. E Deus o feriu ali de forma definitiva. Irmãos, esse é um princípio maravilhoso. Davi escolheu uma maneira errada. Embora o seu coração fosse puro, ele escolheu uma maneira errada. Consultou pessoas indevidas, não indevidamente, seus capitães. Claro, quem que Davi poderia consultar? Aqueles que eram próximos, aqueles que o fizeram ser o que ele era. A escolha errada de Davi causou a morte de Uzá. Escolheu pessoas erradas e transportou a arca de maneira errada. Isso causou morte no guardador da arca. Como nós podemos trazer isso para a nossa vida diária hoje, irmãos? Deus deseja que nós não sejamos simplesmente guardadores da arca, mas desfrutadores daquela porção da presença de Deus na nossa vida. A presença da arca na casa de Uzá, a familiaridade dele com a arca levou-o a uma precipitação na sua atitude. Portanto, irmãos, deixa eu me fazer entender para os irmãos. Quantas vezes nós conhecemos a palavra, nós queremos defender o testemunho de Deus, estamos muito familiarizados com a palavra de Deus, de uma maneira mental, de uma maneira de conhecimento, mas falta-nos muitas vezes a experiência da comunhão com Deus. E aí nós falamos coisas e tomamos iniciativas indevidas, irmãos. Porque se Uzá tivesse a mesma intensidade da comunhão que ele tinha em guardar, ele não colocaria a mão na arca. Ele fala, peraí, eu guardei essa arca por 20 anos, agora Davi vem e faz uma coisa errada e eu vou defender? A palavra de Deus diz que eu não posso tocar na arca. Como que ele saberia? Era na comunhão com Deus. Na unção que ele deveria ter. Então, irmãos, o princípio. Não basta simplesmente nós conhecermos a palavra de Deus de uma maneira doutrinária, porque isso nos leva muitas vezes à prepotência de querer defender a Deus, o testemunho de Deus. Precisamos, irmãos, além do conhecimento da palavra, na comunhão, para saber quais as atitudes que nós precisamos tomar, quais as palavras que nós precisamos dizer. Esse colocar a mão na arca quer dizer defendendo o testemunho de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou ler aqui para os irmãos me perdoem, mas eu queria dar uma palavra de exortação aos amados irmãos. O erro de Davi suscitou uma reação espontânea em Uzá, em estender a mão para segurar a arca. A família de Uzá
fora escolhida para ser guardadora da arca. E agora, diante de tal situação, Uzá instintivamente procurou segurar aquilo que havia sido guardado durante muitos anos. Mesmo após todo esse tempo guardando a arca, percebemos que a reação de Uzá foi natural, imprudente, como diz a palavra, com irreverência de alguém zeloso que sabia da importância do objeto que estava sob sua responsabilidade em sua casa, mas que carecia de conhecimento da palavra e da experiência com aquele que era a realidade do objeto em questão. Quantos de nós somos parecidos com Uzá? Eu vou ler aqui, irmãos, porque eu não dou conta de passar para os irmãos o que está aqui. Ou, eu não queria que os irmãos se abstivessem de todos os princípios que estão aqui. Os irmãos prestem atenção, por favor. Quantos de nós somos parecidos com Uzá, que como guardadores da arca julgam-se no direito de defender a Deus a qualquer custo, agindo de forma natural, imprudente e sem temor. Quando alguma coisa é feita de maneira inadequada, principalmente por algum líder, há uma reação imediata e espontânea de todos os que amam e preocupam com o testemunho de Deus, para que este não seja vituperado. Até mesmo esses proferem muitas vezes palavras injuriosas, julgando e decretando a sentença contra o réu, a fim de desqualificar aquele que Deus mesmo escolheu, na pretensão de preservar a verdade e defender a glória e a santidade de Deus. Irmãos, há um Deus que cuida e vindica pessoalmente do seu testemunho. Deus defendeu, a arca defendeu-se a si mesmo lá na terra dos filisteus. Não precisou de ninguém. Agora Uzá se sentiu no direito. Guardador da arca, responsável. Mas a arca não era de Uzá, a arca era de Deus. O testemunho é de Deus. É Ele que cuida, é Ele que vindica, irmãos. Irmãos, uma palavra de amor, de exortação para nós, que nós não sejamos como Uzá. Acabar de ler aqui. Jamais caiamos na tentação de ocupar o lugar de Deus. Quando se julga e condena um líder que erra, não é contra esse somente que pecam, pois é autoridade representativa, mas contra o próprio Deus. Se não foi o homem que escolheu, por que então ingerir na esfera governamental de Deus? Não percebe que tais atitudes, além de ferir a consciência e causarem dano a todo o corpo de Cristo, aviltam a soberania e autoridade de Deus? Com tal atitude, estão quebrando a autoridade e menosprezando a soberania de Deus diante de todo o universo. A igreja é de Deus. A economia é de Deus. A administração celestial é de Deus. E quando, irmãos, nós tomamos o lugar de Deus, nós quebramos a autoridade de Deus. Irmãos, nós não estamos sujeitos a estar, nós não estamos isentos de estar diante de situações erradas, principalmente, muitas vezes, com os que estão na liderança, seja a liderança da igreja, seja a liderança da obra. O homem erra. Davi errou e causou morte. Por quê? Porque houve uma reação instintiva de Uzá. Vamos continuar aqui. Desculpe, irmãos, mas exercitem a sua mente e o seu espírito. Oh, Senhor Jesus.
É Ele, Deus, que escolhe e assume a responsabilidade por tal decisão. É Ele quem levanta e abate. Somente Ele pode exaltar e corrigir aqueles a quem estabeleceu. Deus não deu procuração para nenhum homem ocupar o seu lugar para julgar e condenar. Deus não admite que em sua administração homem algum se levante para assumir o seu erro, o seu lugar. Esta é uma incumbência exclusivamente sua. Olha aqui, Deus não admite que em sua administração homem algum se levante para assumir o seu lugar. Esta é uma incumbência exclusivamente sua. Isso é muito sério. Deus não admitiu que Uzá colocasse a mão na arca para defender o seu testemunho. Se Davi foi quem errou, Deus ia acertar as contas com Davi. Olha só, foi Davi quem errou, mas foi Uzá quem morreu. Foi Moisés quem errou, mas Miriam foi quem ficou leprosa. Noé errou, mas Cã é quem foi amaldiçoado. Irmãos, isso é muito sério. Por que eu estou falando essas palavras, irmãos? Para nós sermos preservados. Deus tem uma administração, Deus tem uma economia. E é Ele quem cuida. Ele não deu procuração para você nem para mim. Ele não deu procuração para que eu fosse advogado dele, defender a causa dele. Nem me deu procuração para ser um promotor, para acusar o irmão que errou. E muito menos juiz para julgar. Palavras, irmãos, de salvação para nós. A igreja de Deus, é Ele quem toma conta. É Ele quem exalta, é Ele quem abate, é Ele quem escolhe, é Ele quem dá responsabilidade, é Ele quem corrige. Louvado seja o Senhor. Deus não precisa de nossas mãos para defender a arca, mas de nossos ombros para levá-la. Ele é responsável por seu testemunho. Se a arca foi capaz de defender a si mesma em terra estranha, muito mais em vindicar a glória em terra santa. Se Davi errou em não consultar a palavra, fazendo a sua maneira, colocando em risco a integridade do testemunho de Deus, Uzá também cometeu gravíssimo erro, desobedecendo a palavra ao tocar na arca. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu queria mais 5 minutos para terminar essa mensagem, tá? Sei que já está. Agora, uma palavra também aos da liderança, aos líderes, aos irmãos que têm liderança na igreja e na obra. Quando há um desastre espiritual, como o da postura de Davi e a morte de Uzá, não podemos permitir escapar a oportunidade de refletirmos a essas questões. Por outro lado, os que estão à frente do rebanho devem parar e perguntar: onde foi que erramos? Os irmãos estão lembrados, quando Uzá morreu, o que Davi fez? Para tudo. Para tudo. 30.000 homens acompanhando Davi. E Davi falou: para, alguém morreu. Um filho de Deus morreu. O que foi que aconteceu? Davi não estava claro. Eles devem ter a coragem de parar toda a sua obra e terem a humildade de reconhecer o erro, não importando com o pensar e a aprovação do povo, como Davi fez.
Davi errou, mas mesmo diante de milhares, não hesitou em parar tudo para descobrir a causa do tamanho do desastre. Ainda que tal atitude pudesse levar a ser desacreditado por todos os seus seguidores. Devemos voltar sempre à sua palavra e perguntar: como agir de modo correto? Como levar adiante o seu testemunho? Com essa atitude, Deus usará de misericórdia para conosco, e nosso amor por Ele será renovado. Seremos revigorados, ganharemos nova oportunidade para continuarmos sendo usados na sua edificação. Louvado seja o Senhor. Davi tinha o coração, irmão, de trazer a arca de volta. Por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, vocês imaginam? Davi convocou 30.000 homens para subir com ele. Agora, por causa de um que morreu, Davi para com tudo, volta para suas casas. Isso é alguém segundo o coração de Deus. Ele não se importava com a sua obra. Ele não estava importando com o seu mover de trazer a arca, ele estava importando agora com uma pessoa que morreu. Davi pensou: eu não posso levar a arca em um corpo junto. Tem alguma coisa errada. Se tem para nós, irmãos, a advertência de nós não colocarmos a mão na arca, irmãos, não coloque a arca de Deus. Se tem algum irmão que está errando, que se você acha que erra, que alguma coisa, irmão, não defenda. Deus não precisa que você coloque as suas mãos. Deus não precisa que você defenda o testemunho de Deus. Se Deus colocou alguém como cabeça, como líder, deixa que Deus vai tratar com ele. Irmãos, isso nos traz paz no coração. Tranquilidade para a nossa vida. Falei na semana, na mensagem, a igreja precisa de paz. Precisamos viver em paz na igreja. É o Espírito Santo que faz a obra. Erros vão existir, irmãos, assim como Davi errou. Mas não coloque, Deus não precisa das suas mãos. Ele precisa dos seus ombros, dos nossos ombros para levar a arca. Primeira Crônicas. 2 Samuel 6,9 diz, e 2 Samuel 6,9 diz: temeu Davi ao Senhor, então perguntou: como virá a mim a arca do Senhor? Davi estava arrasado. Ele precisava trazer, mas ele consultou o Senhor. Aí Davi se arrependeu. E alguém disse para Davi depois de 3 meses: Deus tenha abençoado a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem. A pessoa de Obed-Edom era uma pessoa, como nós falamos, que assumiu a responsabilidade. Embora Uzá tenha morrido, ele falou: é a presença de Deus. Eu quero. Pode trazer, Davi. A minha casa está aberta. Mas, por outro lado, ele foi abençoado porque Deus quis mostrar para Davi ainda, lembrar Davi, você precisa levar a arca para onde você designou. Lá, então, Davi se lembrou de que Deus estava abençoado, ele convocou novamente o povo. Só que agora ele consultou a palavra de Deus.
Ele não consultou aquelas pessoas, os seus capitães, aqueles que o incentivavam à guerra. E aí ele diz aqui, em 1 Crônicas 15, 13 a 15, porquanto vós, levitas, não levastes da primeira vez porquanto vós, levitas, não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez ruptura entre nós, porque não buscamos segundo a sua ordenança. Porquanto da primeira vez vós não a levastes, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel, e os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nele havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu vou terminar. Davi, de novo, convocou todo Israel. E agora, os levitas e sacerdotes estavam levando a arca do Senhor. E aqui fala que oh, Senhor Jesus. Em 1 Crônicas 15, 25 e 26 diz: tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca. Que diferença, irmãos, de levar a arca num carro de boi, uma maneira inventada por filisteus, por incrédulos, e agora os levitas levando a arca nos seus ombros, eles eram ajudados por Deus. Louvado seja o Senhor. Ah, Senhor, porque fizeram segundo a palavra de Deus. Senhor Jesus. Eu só queria, os irmãos me perdoem, ler uma passagem que o irmão Otmani escreveu no seu livro. Para terminar, irmãos, quando se inventa um novo modo de levar o testemunho de Deus, que não esteja definido na Bíblia e que não se conforma com sua vontade, não teremos capacidade de mantê-lo por muito tempo, pois dentro em pouco alguma coisa vai acontecer. Quando inventamos maneiras humanas de levar o testemunho de Deus, nós não somos capazes de suportar. Alguma coisa vai acontecer, como aconteceu com Uzá. No começo pode haver músicas e danças, grandes multidões e muito entusiasmo, mas logo tudo cessará. Qualquer coisa que seja motivada pela paixão temporária e não segundo o mandamento, não agrada ao Senhor e redundará sempre em morte. Hoje em dia, muitos líderes religiosos, com ainda menos poder do que concedeu a Davi, guardam e ensinam suas próprias maneiras e doutrinas, como se fossem iguais à do Senhor, negando e às vezes contrariando a própria palavra de Deus.
Muitos líderes seguem a sua própria autoridade, mudando a lei de Deus para o seu próprio benefício e enganando um povo simples que não tem a prática de buscar a vontade e a autoridade do Senhor nas Escrituras. Esse irmão Ottman escreveu mais de 50 anos atrás. Assim como, irmãos, assim como os princípios de Deus são eternos, as coisas também acontecem sempre. Paulo escreveu aos Coríntios, né, que essas coisas foram escritas para nossa exortação, há 2000 anos atrás. E ela é atual, tá certo? Então, irmãos, meu encargo termina aqui. Que o Senhor possa nos guardar e que essas palavras, todas elas faladas, irmãos, não sejam só, como nós falamos, para conhecimento, não, tá? Que sejam para nós princípios para o nosso viver diário. O Senhor fala, a palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E no seu reino, Ele é autoridade. Ele é autoridade. Ele não deu procuração para nós fazermos nada, a não ser desfrutarmos desse reino e confiar que Ele vai nos dirigir até o fim. Fiquem em paz, fiquem na graça, fiquem no amor de Deus. O Senhor nos colocou no melhor lugar, na sua igreja, no seu corpo. Isso não é maravilhoso? Louvado seja o Senhor. Bem, vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor, nós nos sentimos completamente incapazes de falar aquilo que está no seu coração. Mas, Senhor, que tudo aquilo que foi falado, ó Pai, possa brotar, Senhor, enraizar no coração dos irmãos, como princípios, ó Deus, da sua vida, como princípios, ó Pai, da sua economia, da sua administração, como princípios, Senhor, de como nós devemos viver na igreja, Senhor. E que tudo isso possa guardar o nosso coração e as nossas mentes em Ti. Pai Santo, guarda a Tua igreja, Senhor. Leva-nos à frente, Senhor. Precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o Teu povo nessa semana, Pai. Em nome de Jesus.